Bom, boa tarde, quase boa noite a todos. Nós tivemos ainda agora a inauguração da placa, dando o nome do Dr. Daniel Arão Reis, nosso velho associado e amigo, à biblioteca do Instituto. A família está presente, entronizamos no museu a gravata borboleta que o Daniel usava como símbolo do seu vestuário, né? Nós nos referimos a ele como o gravatinha, né? E fotografias antigas, o diploma, carteira, diploma de formatura, o anel de grau que a família doou, fotos, carteira, a carteira dele de membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, as carteiras de conselheiro federal, de advogado da OAB, e 100 mil réis em duas notas de 50 mil réis que estão no museu, com um bilhete, com a letra dele dizendo os primeiros honorários recebidos depois de formado, que ele guardou em duas notas de 50 mil réis que estão lá, enfim, expostas no museu em homenagem ao Dr. Daniel Arão Reis. Nós vamos proceder agora a uma solenidade na sequência que tem a ver com a biblioteca, não propriamente com o Daniel, mas é uma homenagem ao Dr. Daniel, que é a assinatura do termo de doação da Biblioteca da Ordem dos Advogados do Brasil para a Biblioteca Daniel Arão Reis. Ainda no nosso processo de campanha, o presidente Felipe Santa Cruz, que nos mandou um gentilíssimo ofício, justificando a sua impossibilidade de comparecer e indicando o seu vice-presidente, nosso querido amigo Dr. Ronaldo Kramer, que está aqui à minha esquerda, para representar a Ordem dos Advogados Seccional do Rio de Janeiro, da OAB, nesta solenidade. Então, é a doação, é a formalização da doação de todos os livros da Biblioteca da Ordem dos Advogados do Brasil para a Biblioteca do Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, esta solenidade é uma solenidade singela. O Ronaldo Kramer vai usar da palavra para dizer o que isso significa na perspectiva, na visão da Ordem, por que a Ordem está, não é, cumprindo essa promessa que nos fez lá no nosso processo de campanha, e nós encerraremos esse simbólico ato. Depois o Fernando Drummond, que é o diretor da biblioteca, que vai trazer os livros, não digo que traga um a um, né, no braço, mas que vai providenciar o transporte do acervo da Biblioteca da Ordem para ajustar aqui as nossas estantes e etc. Então, em seguida, desfeita a mesa, nós vamos então fazer a segunda parte, a terceira parte da solenidade, que é a homenagem ao Dr. Daniel, com a palavra do nosso caríssimo presidente Eduardo Seba Fagundes, com quem Daniel trabalhou, foi bibliotecário na sua gestão. Então, o Eduardo, ex-presidente da Casa, ex-presidente do Conselho Federal da Ordem, vai proferir as palavras de saudação, de homenagem para o registro na nossa história e na nossa memória. E o Marcos Arão Reis, se conseguir, se tiver saúde, Marcos é o nosso conhecido Tareco, né? Porque o Tareco, porque é o apelido de faculdade, de casa e da vida inteira. Então, o Marcos, que é o primogênito dos 4 filhos, vai, se conseguir, como eu disse, dizer algumas palavras de agradecimento e para registrar o agradecimento da família a esta homenagem que prestamos justamente ao Dr. Daniel. Então, eu
Dito isso e informados do que significa essa parte da nossa solenidade, eu passo a palavra ao conselheiro Ronaldo Kramer, vice-presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, nossa co-irmã, nossa vizinha e um pouco nós aqui convivemos na casa que é da Caixa, onde funcionou a ordem, no prédio onde foi o Conselho Federal, onde foi a seccional do Rio de Janeiro, e temos, como foi dito no discurso de posse, na solenidade de posse da diretoria, na nossa profunda ligação e amizade e coexistência construtiva que teremos com a administração da Ordem e a atual administração do Instituto dos Advogados. Então, com a palavra, o doutor Ronaldo Kramer, que pode, evidentemente, falar daqui mesmo. Não precisa tomar a solenidade para usar a tribuna. Obrigado. Boa tarde, presidente Técio. Boa tarde, meus queridos associados e associadas, advogados e advogadas presentes, senhoras e senhores. Para mim é sempre uma alegria estar aqui, que também é a minha casa, no Instituto dos Advogados Brasileiros. Essa casa, presidente Técio, eu creio que não seria, me permita ser mais ousado, aqui seria a mãe, né, a casa que é a mãe da OAB. A OAB é filha do IAB, essa foi a primeira casa de representação da advocacia. Então, eu infelizmente não posso vir muito a esta casa, ser mais frequente, porque senão eu teria que largar a advocacia. Já tenho a OAB para ter que comparecer às sessões, ter que fazer meus despachos, cuidar do procedimento administrativo lá dentro, mas gostaria de vir mais aqui, é sempre uma alegria, é uma honra, numa sala tão bela como essa, com tanta história, onde certamente habitam os melhores espíritos aqui para nos inspirarem nas lutas diárias da nossa vida profissional. Bom, hoje é um ato muito singelo, é mais um cumprimento de uma promessa de campanha, não é a primeira iniciativa que o OAB tem de estreitar os laços com o IAB e não vai ser a última. Nós vamos continuar cada vez mais tomando iniciativas de cooperação com o Instituto. Nós entendemos que o Instituto é o braço cultural da advocacia, nós temos que valorizar o Instituto, e o Instituto é como se fosse, isso mais ou menos está na boca dos advogados que conhecem o sistema do OAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, é como se fosse a nossa Academia Brasileira de Letras. Essa aqui é a nossa ABL, aqui estão as grandes figuras da advocacia, aqueles que devem pensar o direito em tese, emanar pareceres de posicionamento da advocacia a respeito dos casos mais relevantes da República, dos temas mais intrigantes do direito. Então, para nós é sempre uma honra tomar iniciativas como essa. Como disse o presidente Técio, nós tínhamos uma biblioteca lá na OAB. A biblioteca era usada por alguns pesquisadores, era muito usada pelo Departamento de Pesquisa e Documentação da seccional. Ela é composta de algumas doações de advogados, não há nenhuma doação importante, não há nenhuma doação de biblioteca importante de um advogado, isso não há. Então, Fernando, não vá, infelizmente, achando que você vai receber a primeira edição do Tratado de Direito Privado, de Pontes Miranda, ou coisas equivalentes, ou obras equivalentes, porque, infelizmente, é uma biblioteca muito, digamos, mais contemporânea, de livros mais contemporâneos, com produtos de pesquisas feitas pela OAB, mas não tem sentido mantê-la lá no prédio da seccional se temos aqui hoje uma biblioteca maravilhosa, sempre foi muito boa, agora com espaço fantástico de consulta, com possibilidade de o advogado ter, ou do pesquisador ter acesso a diversas referências bibliográficas. Então, por isso, nós estamos hoje doando o nosso modesto acervo aqui para o IAB, e fiz questão de estar presente. O presidente Felipe não pôde vir, ele está em Brasília, teve ontem uma reunião com o presidente da OAB Federal e não retornou hoje, vai retornar apenas amanhã. Por isso ele pediu que eu viesse aqui, eu fiz questão de estar presente, porque esse é um ato que significa muito para nós, e esperamos, presidente Técio, que na sua gestão esse seja o primeiro de muitos atos de colaboração entre a seccional e o Instituto dos Advogados Brasileiros. Muito obrigado. Bom, eu agradeço
muito a manifestação do doutor Ronaldo Kramer, queridíssimo amigo, portanto, compreendo perfeitamente, num ano não de Copa do Mundo, mas de Conferência Nacional dos Advogados no Rio de Janeiro, em outubro, compreendo que o nosso presidente Filipe Santa Cruz não deve estar com a vida muito fácil para ajustar, não é, o recebimento aí que se espera de 20 mil advogados no Rio de Janeiro. Vai ser um evento quase a Copa do mundo da advocacia. Então, mas quero dizer que recebo a presença de Ronaldo com muito prazer, muita honra. Filipe está muito bem representado, pode dizer isso a ele. E eu leio o termo de doação de biblioteca que fazem a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do Rio de Janeiro, e o Instituto dos Advogados Brasileiros na forma abaixo. O texto foi submetido à Procuradoria da Ordem dos Advogados, a seccional da OAB, foi trabalhada aqui pelo o nosso consultor, vice-presidente do Valviana, ele deu aqui o seu toque de mago a uma cláusula que eu destacarei quando ler. E o instrumento é muito curto e eu vou ler. Pelo presente, instrumento de um lado, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do Rio de Janeiro, entidade com personalidade jurídica de direito público, na forma do Estatuto da Advocacia e da OAB, com sede na Avenida Marechal Câmara 150, na qualidade de doadora, doravante denominada OAB-RJ, representada por seu presidente Filipe de Santa Cruz Skaletsky e, de outro lado, na qualidade de donatário, o Instituto dos Advogados Brasileiros, entidade com personalidade de direito privado e de caráter nacional, com sede na Avenida Marechal Câmara 210, quinto andar, no prédio da Casa do Advogado, na qualidade de donatário, doravante denominado IAB, representado por seu presidente Técio Lins e Silva, convencionam a doação da biblioteca pertencente ao OAB-RJ mediante as seguintes cláusulas e condições. Considerando que a OAB-RJ e o IAB têm entre seus objetivos sociais a primeira no inciso 2º do artigo 44 da Lei 8.906 de 94 e o segundo no inciso 2º do artigo 2º do seu Estatuto Social, a difusão do conhecimento jurídico, bem como o encargo de velar pelo aperfeiçoamento das instituições jurídicas, considerando que a OAB-RJ mantinha a biblioteca em sua sede para uso dos advogados a ela afiliados, considerando que o IAB vem de inaugurar na sobreloja da Casa do Advogado novas instalações de sua centenária biblioteca, abrigando livros raros de direito, contendo mais de 60 mil volumes, considerando que é do interesse dos destinatários deste acervo que seja reunido num só local, facilitando e centralizando a pesquisa. A OAB-RJ doa a sua biblioteca ao IAB, que aceita e se compromete a franquear a consulta dos livros doados nos termos de seus regulamentos a todos os advogados brasileiros. Este termo de doação é firmado no dia 2 de julho de 2014 na Sala das Sessões do Instituto dos Advogados Brasileiros, ocasião em que é conferido à sua biblioteca o nome do advogado Daniel Arão Reis, e quando se comemoram os 20 anos da assinatura da Lei 8.906, que é o Estatuto da OAB e da Advocacia. Assinado Filipe de Santa Cruz Skaletsky e Técio Lins e Silva. Pediu uma capa, aquela capinha de AB ou... Aqui, você leva aqui mesmo. Então passo as mãos do Ronaldo Kramer, a sua via, e aguarde que Fernando Drummond breve baterá às suas portas
com os carregadores. Chegará um a um. Bom, muito obrigado. Está encerrada essa parte da sessão. Bom, já está reaberta a nossa sessão e iniciamos a sessão solene para homenagear o nosso antigo confrade, membro efetivo do Instituto, doutor Daniel Arão Reis, que hoje dá nome à nossa biblioteca. A homenagem contará com uma palavra que será proferida pelo presidente Eduardo Seaba Fagundes, a quem eu convido para sentar-se aqui à minha esquerda, próximo à tribuna. Em seguida, agradecerá, em nome da família, o nosso tareco, Marcos Arão Reis, a quem eu chamo para integrar-se à mesa. E Gilberta Axelrad, Gilberta Arão Reis Axelrad, eu pedia que viesse também Daniel Arão Reis, filho, para sentar-se à mesa, e o nosso Samuca. Cadê o Samuel? Samuel, chegar, sentar-se aqui. São os 4 filhos de Daniel Arão Reis. E eu teria muita honra de ter aqui à mesa o nosso Barandia. Barandia, você senta aqui, você se incomoda em ficar aqui conosco? Porque você, o Daniel, Deu certinho. Eu agradeço a presença dos diretores, nosso presidente do Conselho Federal, eterno presidente, membro desta casa, diretor, orador oficial, presidente, foi tudo aqui no Instituto dos Advogados, nosso senador Bernardo Cabral, cuja presença agradeço, os diretores que estão presentes, o desembargador Sérgio Verani, que nos honra com a presença aqui, trazendo a presença do Judiciário Fluminense. Agradeço a presença da família, de todos os amigos, dos confrades, dos nossos sócios. Tem uma comunicação do doutor Odilon Esquier, que é velho, antigo sócio da casa, que por motivo de saúde lamenta não ter podido comparecer, e enaltece enfim, os dotes, o trabalho prestado ao patrimônio histórico, cultural e jurídico do país pelo Daniel Arão Reis, pede que seja registrado nos anais do IAB o seu reconhecimento a este fato, nos manda, e eu peço ao secretário que registre em ata a manifestação do doutor Odilon Esquier. O doutor Daniel era uma pessoa muito amorosa, e ele chamava a mim e a Barandia de pai. Ele dizia: não, vocês são meus pais. Então ele chamava pai, e ele era uma figura inteiramente fora do padrão, porque quando perguntava a idade dele, ele tinha seus 60, ele já tem 90 anos. Aí as pessoas: nossa, mas está tão bem. Então ele, ao contrário das pessoas que abaixaram, não, ele aumentava, e aumentando a idade, ele sempre ouvia uma palavra de elogio à sua forma exuberante, que não parecia os 90 anos. E com isso ele se divertia, porque ele era uma pessoa de um senso de humor. Os filhos não eram todos, ele dava apelido para todo mundo, né? Então o Daniel era o Muxu, né? A Gilberta era Sanchu, né? O Tareco era Tareco, o Arão, né? Ele tem esses dois nomenclaturas, e o Samuel, que era o Samuca. E ele
foi uma pessoa importante para mim e para o Barandier, porque nós convivemos muitos anos quando os filhos estiveram, não revelo o segredo profissional porque é fato público e notório, né? Os filhos tiveram uma manifestação, tiveram uma participação na resistência à ditadura, né? Foram opositores ao regime militar, e cada um sofreu o que sofreu na repressão, no processo, aqui e ali, e exílio e banimento, e todos os 4 filhos sofreram, cada um de um jeito, a perseguição e os efeitos da ditadura nos anos 64 a 85. E Daniel, que era um homem que não tinha nada de revolucionário, não tinha ideias, enfim, era um homem simples, comum, um advogado militante. Ele é a maior demonstração que eu tive na vida de solidariedade, de amor aos filhos, de fidelidade às suas amizades, ao seu papel de pai. E eu e Barandier fomos, eu não era formado no começo da prestação dos serviços à família, né? Em 68, eu ainda não era formado quando Gilberto, você me permite revelar, no Congresso de Ibiúna, que eu pude participar da defesa dos estudantes, né, que participaram do congresso clandestino. Imagina, a cidade de Ibiúna desse tamanho, 800 estudantes clandestinamente reunidos, acabaram com o estoque de comida e bebida da cidade. Enfim, eu não era formado, e então eu precisava de um laranja, que era o Barandier, que era quem comigo assinava as coisas e que dava legalidade à minha atuação de rábula e da contravenção do artigo 17, já prescrita, né, do exercer a profissão sem estar habilitado tanto. E eu tenho a história do Daniel contada em cartões. Durante 30 anos, no meu aniversário e no Natal, ele mandava o cartão com vinho do Porto, e que ele dizia: Daniel, Lúcia, Daniel pai, Daniel vírgula pai, Lúcia, Daniel filho, Samuca, Muxu, e os filhos. Depois ia nascendo neto, ele ia acrescentando neto, os cartões iam a letra diminuir e tal, e eu tenho a história da família toda contada em cartões. E tem nascendo os filhos, netos, e as mulheres, e os casamentos, e ele ia acrescentando o nome dos novos integrantes da família num cartãozinho que mandava. Eu dizia: Daniel, puxa vida, 30 anos já, tantos anos, 30, 40 anos, o senhor me mandando, não precisa trazer, se ele mandar sempre um vinho do Porto, da Companhia Velha, né, do Porto, enfim, sempre, né, do lidador. Então, chegar no Natal, invariavelmente, e no meu aniversário. E ele um dia me disse: olha, eu quero dizer a você o seguinte, o dia que não chegar um vinho do Porto no aniversário do Natal, é porque eu morri. E aí Daniel morreu. E no Natal chegou um vinho do Porto, com um bilhete da Gilberto dizendo: Daniel vive, Daniel presente. Ele me mandava as coisas que escrevia aqui para o Técio, homenagem do Arão, do Daniel, uma assinaturazinha, carta. Eu vou ler, porque isso faz parte da história da casa. Carta de uma biblioteca assassinada. Fala de Daniel Arão Reis, diretor da biblioteca, na reunião da diretoria do IAB, em 11 de maio de 1994. Como é que se acaba com uma biblioteca? Tocando fogo nela. Foi o método empregado pelo califa Omar com a de Alexandria. Há o método Mingau,
pelas beiradas, pelas bordas. É o que se vem usando com a nossa biblioteca, que sofre há anos um lento e gradual esvaziamento pelas beiradas, pelas bordas. Primeiro, no recinto. Tinha a biblioteca no plenário uma grande estante. O Ives a cobiçou para o museu, que pretendia desenvolver-se. Deram-lhe a estante. Os livros foram para atrás das bancadas no recinto, no chão. Foi da administração do Sérgio. Foi também aí que levaram a Édela para fora da biblioteca. A Édela era, como o Castorino, um dos pilares da biblioteca. Voltando este vosso criado para a biblioteca, em abril de 1986, oficiou-se ao Picanço para que fosse recomposto o status quo. Indeferido, os livros continuaram no chão. A biblioteca, de 4, passou a 3 funcionários. São 2 agora, pois não se deu substituto ao Castorino. 3 presidentes se sucederam. Um deles, não sei qual, mandou instalar na biblioteca aquele bonde, que lá está, chamado computador. Para o serviço da biblioteca, dizia-se, era preciso tirar uma estante. Tirou-se, encaixotados os livros, que iriam para um galpão nos longes da rua 24 de Maio. E o bonde nunca serviu à biblioteca. Foi para outros fins. Um presidente, não sei se Eduardo ou Reginaldo, a duras penas conseguiu para a biblioteca a sala do 9º andar. Foram para lá mais de 1000 volumes. Desafogou-se a biblioteca. Mais de 1000 e tantos volumes novos chegaram, nacionais e estrangeiros. Mais de 10 anos depois, expropriou-se, despejou-se a sala do 9º andar. Ou antes, os livros se foram. Para onde? Encaixotados para aquele galpão. E a consulta a esses livros? Azar. Disse-se aqui que a sala era para a dona Luísa e o doutor Adoc a instalar curso. Já em sessão passada, contou-me o Jair que a tesouraria não tem mais lugar aqui ao lado. Afinal, é para o curso, ou para desafogar a vizinha tesouraria. E a biblioteca? Paga o pato. Mas são livros antigos que pouco se consultam, alega-se. A Bíblia de Mongúcia, as peças de Antônio José, os sermões de Vieira, as primeiras edições de Camões também pouco se consultam. Lá estão na Biblioteca Nacional à disposição. Já a revista do Direito, o Direito, da Freitas Bastos, o Arquivo Judiciário, as enciclopédias não merecem o mesmo tratamento. Caixote neles, galpão para eles. Amanhã serão Paula Batista, Pimenta Bueno, Lacerda de Almeida, por que não Teixeira de Freitas? Pouco se consultam hoje, pouco se consultam hoje. Caixote neles, galpão para eles. O doutor Jair vai dar à biblioteca milhões de cruzeiros para a atualizar. Onde pergunto, onde os colocar? Aqui não pode, porque o engenheiro diz que o piso não suporta mais peso. Conclusão, a biblioteca carece de mais espaço. Tira-se o que tinha ela. É preciso gritar que a biblioteca não pede sala nova, pede a sala que era dela, que lhe foi tirada. Não é uma reivindicação de posse, é uma reintegração de posse. Ah, mas temos o vasto salão do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, para onde disse poderá ir a biblioteca. Quando? Nas calendas. É o pássaro voando, não é o sabiá na mão. É como diz a dupla sinistra, Roberto Campos, Delfim Neto. Aumenta-se o bolo para dividir o bolo. Enquanto isso, o povinho morre de fome. Enquanto isso, a biblioteca vai minguando. Aliás,
o presidente tem a ideia, creio, de levar para lá, na Lapa, a secretaria e anexos, não a biblioteca. Pois em relação a esta, demandaria um trabalho de Hércules, o 13º, não o salário, mas o trabalho. E uma despesa que nem o rei Creso suportaria. Ah, mas não foi sempre assim. Houve um tempo em que a biblioteca era a filha predileta do Instituto. Já não falo diante de 76, falo por Reginaldo e Viseu. Depois, Malgré Louis, Picanço. Tínhamos 12 mil volumes antigos, passamos para 26 mil, 4 mil só na época, a jamais benemérita, não, passamos para 26 mil, 4 mil só na época de Eduardo Seabra Fagundes. Encadernamos milhares de livros. Este salão se encheu de estantes de ferro a acompanhar as de madeira. O boletim era mensal, chegando alguns a mais de 40 páginas, com colaboração assinada. Encetamos a biografia dos 30 e tantos presidentes, encetamos a biografia dos 30 e tantos presidentes, então falecidos, o que foi depois compendiado em livro. E comentários a obras adquiridas pela biblioteca eram lidos em plenário. Vitor Nunes Leal, Miguel Seabra Facundes, Afrânio de Carvalho sentavam-se a esta mesa a estudar com os moços. Recebíamos dezenas de revistas nacionais e estrangeiras. Neste salão havia uma biblioteca perfeitamente atualizada. E há uma anedota histórica do... aqui? Mas eu não disse o que queria, não precisa, temos tudo, a biblioteca está em dia, temos tudo. Um presidente, Eduardo, aqui ao meu lado, foi o grande restaurador da biblioteca. Reginaldo, Viseu, Laércio o continuaram brilhantemente. O diretor e os funcionários eram apenas o braço executório, eles eram os inspiradores. Em 1976, neste lugar encontrei um depósito de livros desarrumado e sujo. Eduardo, Castorino, Édela, este vosso criado, tornamo-lo uma biblioteca. Demos-lhe uma alma. Eduardo está na procuradoria, Édela na secretaria, Castorino se foi, continuo eu aqui. Aqui não deve ser uma sala de visitas, um depósito de livros, é um prolongamento da universidade e um centro de estudo e de vida intelectual. É necessário manter a biblioteca e a sua alma. É o que a biblioteca merece esperar de Vossa Excelência, senhor presidente. A biblioteca requer a Vossa Excelência a reintegração de posse da sala do 9º andar, afastado o computador para outras paragens, como é de justiça. 11 de maio de 1994, Daniel Arão Reis. Vejam que como a nossa homenagem é apropriada e como essa biblioteca tem, não é, o quanto ela tem da alma, da vida, da inspiração de Daniel Arão Reis. Eu termino, antes de passar a palavra para Eduardo Seabra Fagundes, que é enaltecido aqui pelo próprio homenageado, há tantos anos atrás, lendo uma carta que foi dirigida por Daniel, assina Daniel Arão Reis, pai. Dirigida em separado às senhoras, o Dr. Tércio e a senhora, Dr. Barandier, Maria da Paz, está ali presente. Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1979. Vi-o chegando no vasto salão do aeroporto, juntos. Era uma hora da madrugada, dia 22 de dezembro
de 1979. Eram tão altos que a cabeça deles batia no teto, tão forte que o chão cedia sob seus passos, tão largos que as paredes recuavam ao contato de seus ombros. Foi como os vi. Eram meus admiráveis amigos, os doutores Técio Lins e Silva e Antônio Carlos da Gama Barandier, que mais uma vez, entre tantas, iam dar assistência a filho meu que voltava do exílio de 9 anos, Daniel Arão Reis, pai. E ele manda um buquê de rosa e pede a cada uma das esposas dos destinatários que sejam as rosas depositadas, as destinadas a mim, junto ao retrato de meu colega Raul, meu pai, colega de turma dele, da turma 37. E na do Barandier, junto ao retrato do senhor e senhora desembargador Barandier, na carta destinada ao Barandier. Eu passo a palavra ao doutor Eduardo Seabra Fagundes. Senhor presidente Técio Lins e Silva, senhores integrantes da mesa, meus colegas, amigos, familiares de Daniel, eu me pergunto se ainda resta alguma coisa para dizer, porque o nosso presidente, pela palavra de Daniel, já disse tudo que podia ser dito. Daniel era uma figura extraordinária, um homem dedicado aos livros, um homem sério, dedicado aos livros, tinha devoção por esta casa. Eu, ainda estudante de Direito, frequentava o Supremo Tribunal na Cinelândia, Avenida Rio Branco, onde o Daniel era diretor da biblioteca. E eu tinha enorme admiração pela forma como ele administrava aquela biblioteca. E não me aproximei muito dele, porque ele já era uma pessoa consagrada e eu ainda era um estudante, logo depois um advogado recém-formado. Segui meu caminho. Anos depois, quando levantaram a minha candidatura à presidência do Instituto, eu me lembrei de Daniel, porque a biblioteca nessa época era um depósito de livros, nada além do que um depósito de livros. Depósito de livros mal cuidados. Mas qual não foi a minha decepção quando, na chapa do meu adversário, Daniel figurou como candidato à diretoria da biblioteca. Bem, não podia eu fazer mais nada. Era um fato consumado, travou-se a eleição, a minha chapa saiu vencedora, e por coisa do destino, o diretor da biblioteca, que foi eleito comigo, me procurou dizendo que não podia assumir o cargo porque tinha uma incompatibilidade muito séria com outro membro da diretoria, da mesma diretoria. Me pediu desculpas e me entregou uma carta de renúncia. Bem, o que me ocorreu logo em primeiro lugar? Chamar o Daniel. Procurei o Daniel, que tinha sido adversário, um adversário leal, um homem extraordinário pela dignidade, respeitado. Procurei Daniel e disse: Daniel, está na hora de você ocupar o cargo que devia ter sido seu pela eleição. Daniel se desmanchou de alegrias, porque ele amava as bibliotecas. E, por indicação do presidente, como é a tradição desta casa, quando há uma vaga na diretoria, o presidente praticamente indica o nome
ao plenário que na mesma hora homologa. Daniel foi então entronizado na biblioteca. E aí fez um trabalho extraordinário. A primeira coisa que ele me propôs foi trazer o Castorino, que tinha sido funcionário da Biblioteca do Supremo quando Daniel era diretor. Eu na mesma hora concordei. Castorino, grande figura, foi contratado. E os dois refizeram essa beleza de biblioteca. A biblioteca renasceu naquele momento, naquela época, não graças a mim, graças a Daniel e Castorino. Passou a ser uma biblioteca exemplar. O acervo foi atualizado e eu, toda vez que vinha à sede do Instituto, eu ia à biblioteca visitá-la. E passei a ver acadêmicos, jovens advogados, trabalhando, consultando livros, fazendo suas teses naquela biblioteca que até pouco tempo atrás era um depósito de livros. Tudo graças a Daniel. De modo que Daniel foi um benemérito. O Instituto deve a Daniel essa coisa maravilhosa que é a sua biblioteca. Essa biblioteca só existe hoje porque Daniel existiu. E Daniel foi diretor da biblioteca. Daniel dirigiu a biblioteca com amor, com seriedade, com interesse. Diariamente ele vinha à sede do Instituto para cuidar da sua biblioteca. Eu, quando vi a obra que Daniel estava fazendo, Daniel, você tem carta branca. Você me diga o que precisar. O que você precisar, a biblioteca, o Instituto fará por você, pela sua biblioteca. E assim, eu e ele conduzimos essa obra extraordinária, que talvez tenha sido a principal obra da minha gestão, que, portanto, não se deve a mim, mas a Daniel. Então, hoje, nós estamos reunidos para registrar e homenagear essa figura extraordinária que, graças a Deus, surgiu na história do Instituto num momento fundamental. Porque se naquele momento a biblioteca não houvesse sido salva, ela possivelmente não existiria mais. Os seus livros iam ser distribuídos, doados, perdidos. Mas não, Daniel fez aquilo com amor. Daniel e Castorino, justiça se faça. Então, eu gostaria de dizer que se a minha gestão, meu retrato naquela galeria, tem algum significado, deve-se a Daniel. Nós estamos aqui hoje homenageando uma pessoa extremamente importante e significativa na vida do Instituto. Os familiares dele podem se orgulhar de terem tido na família, ou com o seu antecessor, uma pessoa maravilhosa, extraordinária, séria. Daniel se tornou meu amigo, nós trocávamos confidências, ele sofria com a perseguição aos filhos, ele era um pai amoroso, era um homem extremamente ligado à família. Eu até me comovo um pouco, porque eu ouvi muitas confidências de Daniel em relação à situação dos filhos. Então é esse homem que nós viemos homenagear hoje, dando singelamente o nome da nossa biblioteca, o dele. Ele nos empresta o nome dele. Eu não estou em condições de continuar, mas quero dizer que se alguma coisa eu fiz de bom pelo Instituto, foi ter trazido Daniel para a nossa biblioteca. Muito obrigado. Hoje nós introduzimos várias fotografias, diplomas e objetos que foram introduzidos no museu, na biblioteca. Tem uma foto, Eduardo, linda foto,
do Dr. Daniel e do Castorino. Os dois em pé estão lá sobre na parede, sobre o diploma do Dr. Daniel. Então foi bom o registro de quem foi Castorino, né? Que as pessoas perguntavam: quem é este senhor que está aí com o Daniel? Mas é o Castorino. Mas quem foi o Castorino? Então você hoje deu um depoimento importante. Eu chamo para falar o nosso Marcos Arão Reis, o nosso Tareco. Ocupa a tribuna ali, por favor, que vai falar em nome da família Arão Reis. É o ponto, né? Igual no teatro, você trouxe o ponto. Não, o ponto é porque se você se emocionou e o doutor Eduardo não pôde prosseguir, você imagina a minha situação. Na realidade, o ponto é a minha sobrinha, que vai ficar aqui ao meu lado, porque se eu não prosseguir a partir de um determinado momento... Vai conseguir, ela vai prosseguir. Quer a palavra? Não vou ter a palavra, não. Acho que vou passar a palavra a ela mesma. Ela fala por mim. Calma. Não, ela fala por mim. Eu vou tentar, né, entrar de reserva e jogar o que eu tenho que jogar. Os filhos de Lúcia e Daniel nasceram nos íngremes de Santa Teresa, cercados de livros por todos os lados, como ilhas cercadas pelo mar. Literatura brasileira, lusitana, muitos em francês e traduções de autores italianos, espanhóis, ingleses, alemães. Romances, teatro, livros de história, poesia, direito, por suposto. Quase todos encadernados. Certa vez, perguntei a meu pai se ele lera tudo aquilo, e ele respondeu: sim, e boa parte mais de uma vez. Lia vorazmente e nos ensinou esse gosto. Até hoje, leio 3 a 4 livros por mês, e imagino que, se acaso chegar mesmo aos 100, como pretendo, ainda deverei ler cerca de 3.000 e viver vastas emoções. Vamos que vamos. Somos, meus irmãos e eu, da década de 40 do século passado. Ásperos tempos. O nazifascismo havia dominado a Europa continental e o norte da África. Já invadira a Rússia. No Extremo Oriente, o militarismo dava as cartas. E nos 2 maiores países de Nuestra América, governantes não eleitos ditavam as leis. No Brasil, a lei maior era polaca. Filhos? Teria sido talvez mais conveniente não tê-los. Meus pais, todavia, apostaram na vida. 4 vezes. Modéstia à parte, eram sortudos. Uma das lembranças mais antigas que guardo da infância retém a família inteira em torno da mesa de jantar. Súbito, soa a campainha. Camila Maria da Conceição, executiva doméstica, atravessa o longo corredor. Vai... e, na volta, os olhos arregalados, sussurra o recado acabado de ouvir das senhoras da comunidade que vieram pedir socorro a Daniel. O dono do morro trouxe a polícia para despejar quem não pagou o aluguel do barraco. Sem uma palavra sequer, meu pai se ergue da cadeira e sai pela porta. Ele vai sozinho? Perguntei em pânico a minha mãe. Ele é advogado, ela disse. Ele leva a lei. No dia seguinte, ao chegar à escola, as meninas e meninos que estudavam comigo no 2º ou 3º ano do curso primário, todos praticamente residentes nas áreas mais pobres do bairro, olharam para mim com respeito, comentando: o pai dele é advogado. Foi bom, porque assim fixou-se junto à recordação do medo que eu sentira uma pitada de orgulho pela coragem demonstrada por Daniel. 3 lustros depois, separado dos filhos que empreendiam a aventura de assaltar o céu,
meu pai viu-se diante de donos, não dos morros, mas do poder de editar atos discricionários, suttizant, inconstitucionais. Contra eles, Daniel ainda levava a lei, mas desta feita não estava só. Estavam juntos alguns poucos advogados, movidos não apenas por coragem, mas por indignação, e eu citarei os nomes dos quais mais tarde vim a conhecer. Antônio Evaristo de Moraes Filho, presente. Augusto Susequinde de Moraes Rego, presente. Jorge Tavares, presente. Heleno Fragoso, presente. Heráclito Sobral Pinto, presente. Mais Antônio Carlos Barandier e Técio Lins e Silva, esses dois particularmente, posto que Daniel os adotou e se tornaram nossos irmãos. Foram tempos de sonhar alto, e o sonho maior de meus pais era reunir de novo todos os filhos e netos exilados para brindarmos a vida. Pelejaram 10 anos, sofreram o diabo, ele e minha mãe, mas graças à anistia esse sonho se realizou. Outros sonhos também. Daniel dirigiu a Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, a Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e, por 4 biênios, a Biblioteca do Instituto dos Advogados Brasileiros. Essa biblioteca, que agora guardará seu diploma e seu anel de grau, suas carteiras de identidade, o primeiro honorário que recebeu de um cliente e não gastou. Essa biblioteca, batizada com seu nome, em reconhecimento à dedicação e ao amor que ele tinha pelos livros e por aquele espaço que tanto prezava. Amanhã faz 10 anos que Daniel foi para a Estrela. E o mar era profundo. Anos dos perdismos dele, eu pensei em recitar uns versos do Bardo, mas a tristeza era grande. Emocionado demais, não pude. Melhor, pois agora sim, os versos podem ser recitados, não como augúrio, mas como certeza, e numa hora em que nossos corações estão repletos de alegria. When he shall die, take him and cut him in little stars, and he will make the face of heaven so fine that all the world will be in love with night, and pay no worship to the garish sun. Eu agradeço imensamente a belíssima fala da família, pela voz. Como é o nome dela? Tânia, filha do Samuca, não é isso? E lendo as palavras de Tareco, nosso Marcos Arão Reis. Agradeço as palavras de Eduardo Seabra Fagundes, agradeço por toda essa sessão de saudade, de emoção, mas que seja essa emoção simbólica da alegria e da honra que esta casa tem de ter para o resto da vida o nome de Daniel Arão Reis dado à sua biblioteca. Está encerrada a sessão.